Olá, eu sou Leandro Silva e o tema que eu vou tratar nos meus vídeos é um tema bem discutido ao longo dos anos, mas é um tema sério e vai desencadear em outros vídeos. Então, se você gostar desse primeiro, acompanhe os próximos e com certeza você vai aprender muito. Eu vou falar com você nesses vídeos a respeito da Bíblia Sagrada, o que ela tem, as suas contradições, os seus estudos mais profundos e vários outros ensinos tão debatidos ao longo dos anos. Primeiro vou falar sobre a autenticidade da Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? Onde ela surgiu? Quantos escritores escreveram a Bíblia Sagrada? E muitos outros assuntos interessantíssimos que você não pode perder. A Bíblia Sagrada tem sido reconhecido há muitos anos como o maior livro da história. Primeiro devido à antiguidade, devido também à sua circulação total. Ela tem sido grandemente reconhecida devido ao número de línguas para as quais ela foi traduzida e também a sua grandeza como obra literária, sem falar na grande importância dela para a humanidade em geral. Nosso objetivo é aprender um pouco mais sobre esse livro extraordinário. Seja bem-vindo a essa viagem emocionante na Palavra de Deus. Primeiro vamos falar sobre a composição da Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? O que tem na Bíblia Sagrada? O nome Bíblia. Por que será que chama Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia é de origem grega, biblos, e significa livros. Dessa forma, podemos dizer que a Bíblia é um conjunto de livros sagrados, ou seja, muitos livros encadernados em um só volume. A Bíblia em geral contém 66 livros, sendo que 39 são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Há Bíblias que contêm 7 livros a mais, e no decorrer dos nossos estudos vamos entender por que essa diferença. Se você procurar na Bíblia, não vai encontrar a palavra Bíblia. Quando a Bíblia fala dela mesma, ela se refere de outras formas. Em Isaías capítulo 34, versículo 16, ela se refere como o livro do Senhor. Em Hebreus capítulo 6, versículo 5, ela se refere como a palavra de Deus. Em João capítulo 5, versículo 39, simplesmente Escrituras. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, palavra de Cristo. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ela se refere a si mesma como palavra da verdade. Falando um pouco sobre a autoria da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não registraram as suas opiniões pessoais, mas a vontade de Deus. Seus autores eram homens diferentes, tanto em cultura como em poder aquisitivo. Lucas, por exemplo, era médico. Amós era boiadeiro. Salomão era rei, Pedro pescador e vários outros. Muitos deles não se conheceram e viveram em épocas muito distantes umas das outras. Eles escreveram sobre os assuntos mais controvertidos e mesmo assim os seus assuntos não se contradizem. Não houve oposição, contradição de um escrito para outro, porque foram todos inspirados pelo mesmo Espírito. A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é como uma engrenagem que trabalha encaixando-se harmoniosamente. Falando agora sobre o tempo de composição da Bíblia Sagrada. Esses livros foram escritos no período de aproximadamente 1600 anos. O primeiro livro escrito foi o livro de Jó, aproximadamente no ano 1500 a.C. O último livro escrito foi Apocalipse, aproximadamente no ano 97 depois de Cristo. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, há geralmente uma página em branco. Essa página em branco representa um largo período de tempo que atualmente, pelos melhores estudiosos da Bíblia Sagrada, é contado como um período de 400 anos. Esse período é conhecido como período interbíblico. Os 400 anos do período interbíblico são conhecidos porque foi o tempo em que Deus parou de revelar suas palavras e levantar profetas. Segundo os estudiosos, foi nesse período em que os livros apócrifos foram escritos. Falando sobre a atualidade da Bíblia. A Bíblia é um livro muito antigo, mas ao mesmo tempo muito atual e muito relevante para os dias de hoje. Ela nunca fica superada. Seus escritos são atualizados porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus sabe todas as coisas, assim como no passado, presente ou futuro. Portanto,
A palavra de Deus é para todos os tempos. Falando sobre a importância da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro dos livros, não é um escrito comum. Não há o que substitui o estudo da Bíblia Sagrada. O que aprendemos na Bíblia, não aprendemos em lugar algum. O conhecimento, os feitos que o estudo bíblico nos dá, não encontramos em nenhum outro livro. Falando sobre os relatos históricos da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem merecido confiança em seus relatos históricos. Tanto a história como a arqueologia têm provado isso dia após dia. A Bíblia narra a história desde antes da criação do mundo. Narra como ele foi criado e narra também a história da humanidade existente na época, seja em histórias ou profecias. A Bíblia fala também sobre a vinda do Filho do Homem, Jesus, o fim do mundo, e fala também sobre depois do fim do mundo, o destino da humanidade. E quanto aos ensinos contidos na Bíblia, o que dizer sobre eles? A Bíblia nos dá sabedoria que nenhum outro livro pode oferecer. Na Bíblia está a vontade de Deus para com o homem. Ela nos ensina, consola, exorta e dá esperança. A Bíblia dá a resposta segura para nossas perguntas. Funciona como espelho para o homem. A Bíblia mostra a situação de cada ser humano diante do seu Criador e nos capacita a saber quem somos, o estado em que nos encontramos e o que é de mais importante, mostra-nos a verdade, apontando-nos para um caminho tranquilo, de paz e feliz. A Bíblia nos orienta na educação dos nossos filhos. A Bíblia nos ensina a fazer negócios. Enfim, tudo o que o ser humano precisa espiritualmente, emocionalmente e moralmente está na Bíblia. No nosso próximo vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a natureza da Bíblia. O que é a Bíblia para os cristãos e para os não cristãos? O que a Bíblia pode ser para você? O que ela pode significar se você a ler? E o que você pode estar perdendo se deixar de lê-la? Obrigado, tchau, tchau.